Fala aí, pessoal, beleza? Mais uma vez, como sempre, uma satisfação imemoriável estar aqui na sua presença, compartilhando desse assunto maravilhoso que é a química, que eu sei que você aprecia, eu sei que você gosta, e hoje com um assunto de extrema relevância, um assunto fundamental no estudo da química, que é o cálculo estequiométrico. Alguns autores você vai encontrar aí com o termo, abordando isso com o termo estequiometria. Então cuidado para você não se confundir e falar assim, professor, olha só, eu encontrei no livro estequiometria, mas na aula estava cálculo estequiométrico. É a mesma coisa. E o que é o cálculo estequiométrico, Se a gente pegar a palavra, o termo estequiometria, ele vem do grego, Ao pé da letra, estequiometria, estóquios, massa, metria, medida. É a medida da massa, ao pé da letra. Só que tem um porém. Atualmente nós aplicamos esses conceitos de uma forma bem vasta, bem ampla. O cálculo estequiométrico, ele vai estudar a relação mássica, a relação volumétrica e a relação entre partículas numa reação química. Isto é, nós vamos aplicar a teoria atômico-molecular nas leis ponderais. Quer dizer, nós vamos fazer um mix de dois conceitos fundamentais, teoria atômico-molecular e leis ponderais. Como que a gente vai precisar disso? Eu vou resgatar alguns conceitos que nós já comentamos em leis ponderais, em teoria atômico-molecular, fazer um mix, a junção deles, para você conseguir acompanhar esse raciocínio da estequiometria. Posso garantir para você, sem sombra de dúvidas, sem desmérito de nenhuma outra disciplina, que é a parte mais fácil da química. Você vai perceber isso. Show de bola? Vamos lá então para os slides, vamos dar informações importantes para você acompanhar? Então acompanha com a gente aí. Vou colocar no slide lá, vamos lá. Então, como eu disse, a aula de hoje, cálculo estequiométrico ou simplesmente estequiometria, está na área de química geral. Bem, como eu falei, o cálculo estequiométrico, é a aplicabilidade das leis ponderais, lei de Proust, Lavoisier, de Dalton, enfim, com a teoria atômico-molecular, que é vulgarmente conhecido como MOL, Só para refrescar sua memória, Como eu disse, nós vamos precisar desses fundamentos para então compreender a estequiometria, tá? Então, essa aplicabilidade envolve reações químicas. Se você não se recorda, não tem problema. As reações químicas são aqueles processos aos quais os reagentes, se convertem, se transformam nos produtos. Tudo bem? Tranquilo? Só para refrescar a memória aí. Bem, como eu disse no início da aula, o termo estequiometria foi construído através do grego, onde eu tenho estóquion, elemento, material, massa, metria, medida. Então, estequiometria, ao pé da letra, é a medida da massa durante um processo químico, durante uma reação química. Mas, atualmente, ressalvo, reforço, não é só as massas. Tranquilo? Beleza? Então, um processo de estequiometria, nós estaremos medindo a quantidade de material que irá participar numa reação química. E esta quantidade pode ser mensurada, pode ser medida na forma, obviamente, de massa, ok? Na forma de volume, ou na forma do número, ou da quantidade de partículas, tá? Só para deixar claro para você. Tudo bem? Então vamos aí. Vamos rapidamente resgatar essas ideias de leis ponderais e teoria atômico-molecular e juntá-las num só raciocínio. Perfeito? Então tá lá. Então, como citado anteriormente, para a gente realizar o cálculo estequiométrico, esses dois conceitos têm que estar aflorados. Nós temos que estar com ele bem afinados para entender isso. Basicamente, o cálculo estequiométrico utiliza em grande proporção duas leis ponderais. Quais são elas? Lei de Lavoisier, ou simplesmente lei da conservação das massas, e lei de Proust, lei das proporções definidas. Tudo bem? Já na parte de teoria atômico-molecular, nós temos que saber a massa molar, que normalmente vem citado na tabela periódica, o volume molar, lembra do volume molar? O volume molar é o volume de material contido em um mol. Toda vez que a gente usa esse termo molar, massa molar, volume molar ou algo molar, calor específico molar, refere-se a um mol.
refere-se àquela quantidade de matéria que anteriormente era conhecida como número de Avogadro. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Então, ó, tô resgatando as ideias aí para ficar fácil para você. Eu quero ver você acertar isso sempre. Show de bola? Vamos lá então comentar um pouquinho sobre isso. Então, beleza. Tá. Então, as leis ponderais, como eu havia comentado, as principais utilizadas na estequiometria não são as únicas, ressalvo, são as principais. É a lei da conservação das massas e a lei das proporções definidas, né? Que, claro, óbvio, já foi comentado em leis ponderais, né? Já com relação à teoria atômico-molecular, nós temos a massa molar e o volume molar, como eu havia comentado. Quer dizer, a massa de 1 mol de um certo material, o volume de 1 mol de um certo material. Correto? Perfeito? Até claro. Olha só, pessoal, eu sempre comento isso. Toda vez que você tiver uma equação química numa questão, tem equação química? Tem. Toda vez, grave isso. A parte importante é você visualizar se essa equação está balanceada. Às vezes me perguntam, chegam no Fora de Dúvidas, professor, ele não informou no enunciado, no texto, que a equação estava balanceada. Eu teria que balancear? Com certeza. Quero ressalvar aqui que não é obrigatoriedade do avaliador indicar se a equação está ou não balanceada. Ele pode citar a equação sem, ao menos, fazer consideração sobre balanceamento. É função do aluno, é função do candidato vislumbrar, visualizar, ter a certeza que a equação está balanceada. Então, balanceamento também é um fato importante para a estequiometria, para o cálculo estequiométrico? Com certeza, tá? Já vi, posso garantir, já vi questões onde o avaliador não cita nada sobre o balanceamento e é necessário realizar o balanceamento, e questões que ele cita que a equação não está balanceada. Obviamente que nessas ocasiões fica muito mais simples. O avaliador já falou que não está balanceado, então eu vou lá balancear. Mas fique atento, é obrigação do candidato vislumbrar, visualizar, conferir se a equação química está balanceada. Show de bola? Beleza? Fica a dica aí pra você, não perde isso não, hein? Não perde isso não, vamos lá então. Beleza então. Tá, primeira lei. Lei da conservação das massas. O que diz a lei da conservação das massas? A lei da conservação, o próprio nome é autoexplicativo, diz que a massa, numa reação química em sistema fechado, se conserva. Quer dizer, a somatória da massa dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos. Ó, cuidado. Alguns autores chamam essa lei de lei limite. Por que limite? Ó, eu sempre falo, a química é autoexplicativa. O que é uma lei limite? É uma lei que atua até um certo limite. Confere. Esta lei, a lei da conservação das massas, ela se aplica a qualquer reação química que ocorra em sistema fechado. Sim, existe aquela citação famosíssima. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É uma citação que conduz a esta lei. Mas ela não é a citação da lei. A lei da conservação das massas diz que a massa se conserva. A massa, cuidado, tá? Volume não. A massa se conserva quando a reação alquímica ocorre em sistema fechado. Se o sistema for aberto, pode acontecer da massa não se conservar. Por exemplo, pode produzir gás. O gás escapa do meio reacional à modificação na massa inicial e final. Tudo bem? Tranquilo? Então, lei de Lavoisier, lei da conservação das massas, diz que se num sistema em sistema fechado, né? Uma reação em sistema fechado. Se eu iniciei com uma massa, esta massa deverá ser a mesma no final do processo no produto. Tudo bem? Bem tranquilo, bem sutil, sem muito estresse. A próxima lei que nós vamos comentar é a lei das proporções definidas, a lei de Proust. Lembra da lei de Proust? O que diz a lei de Proust? Se há alteração de um material numa reação química, é óbvio, todos os outros materiais irão alterar na mesma proporção. E aí eu ressalvo, eu relembro, eu recordo que na matemática proporção é uma razão. Quer dizer, proporção é uma divisão. Proporção é você ter um numerador e um denominador. Correto? E este numerador e este denominador serão as massas de um experimento comparativamente a outro experimento.
Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos colocar na tela porque tem a inteligência visual e aí fica muito mais fácil de compreender. Beleza? Vou botar na tela para você. Então, lei da conservação das massas e a lei das proporções definidas, né? Como eu já citei, que a proporção, o que é uma proporção, Eduardo? É uma razão. Não, é uma divisão. Tudo bem? Então, a razão, a divisão entre as massas dos reagentes e as massas dos produtos é constante numa reação química. Tá lá, ó. Então, ó, eu tenho o primeiro experimento, confere, eu tenho o segundo experimento e desses dois experimentos, tanto os reagentes quanto os produtos, comparando as massas das experiências distintas, são massas diferentes. Porém, contudo, entretanto, todavia, a razão, isto é, olha aí, ó, o que é uma razão que eu escrevi no slide anterior? A divisão entre as massas, tá vendo, ó? Eu estou pegando a massa do primeiro experimento e dividindo pela massa do segundo experimento. Tá lá, ó. Eu estou pegando a massa do hidróxido de sódio do primeiro experimento, dividindo pela massa do segundo experimento. E estou repetindo este procedimento em todos os casos. E na repetição em todos os casos, o resultado, a proporção, é a mesma. Quer dizer, é constante, não modifica. Isto é, se eu altero a massa de um material, todos os outros irão alterar na mesma proporção. Sempre, Eduardo. Sempre. É uma lei, é a lei que rege as reações químicas. Ok? Tranquilo? Mas, Eduardo, e se não der a mesma proporção? Sempre surge esse questionamento. Mas, Eduardo, tem casos que não dão a mesma proporção. E aí? Eu concordo com você. Não vou tirar o seu mérito. Só que, com certeza, se você está me dizendo que está dando uma proporção diferenciada, alguém está com uma proporção maior e alguém está com uma proporção menor. Proporções diferenciadas. Aquele que deu proporção maior, ó o que eu estou falando, presta atenção na minha fala. Aquele que deu proporção maior está em maior quantidade. Maior quantidade. Consequentemente, ele é excesso. Isto é, excesso foi colocado a mais. Então, eu sempre me baseio na menor proporção possível. Tudo bem? Só para esclarecer, para você não ficar com essa angústia no seu coração. Falar assim, meu Deus, mas eu já vi. Eduardo, eu já vi. Já aconteceu de dar proporções diferentes. Calma, tudo bem. Uma vai ser maior, outra vai ser menor. Aquela que é menor, a gente chama de reagente limitante. Aquela que deu proporção maior está a mais. Excesso. É o reagente em excesso, foi colocado a mais. É sempre a menor proporção que eu sigo. Tudo bem? Relaxa, para não ter dúvidas. Ok? E na teoria atômico-molecular, volume molar, massa molar. Vamos comentar aí. Então, para o caso da teoria atômico-molecular, nós temos a massa molar, isto é, a massa de 1 mol, e nós temos o volume molar, isto é, o volume de 1 mol. Correto? Então, se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 unidades de átomos de hidrogênio, isto é, 1 mol, né? Eu vou ter a sua massa molar, a massa do hidrogênio para cada mol, tá certo? Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? Se eu pegar 1 mol, de novo, ó, 1 mol de átomos de hidrogênio, eu vou ter 22,42 litros. Aqui, não sei se você recorda, não tem problema, existe lá aquela relação, né, entre condições normais de temperatura e pressão, ao qual a pressão é 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius. Cuidado, é 0 graus Celsius, não é 25 não, 25 é condições ambiente. E existem as condições padrão. Se você lembrar desse mínimo detalhe, nas condições padrão, né, a pressão deixa de ser medida em atm, em vez de usar um atm, a gente usa um bar. Bar é medida de pressão, Eduardo? Sim, é. Aí existe uma certa mudança significativa aí. CNTP, condições normais de temperatura e pressão 1 atm, o volume é 22,42 litros. CPTP,
O que é isso? Condições padrão. A pressão deixa de ser um atm e passa a ser um bar. Nessas condições de um bar, o volume molar deixa de ser 22,42 e passa a ser 22,71. Nossa, Eduardo, mas aí, pô, como eu vou saber, cara? Aí você quebra a firma. Calma, ele vai citar no problema. Ele vai citar. Ele vai falar qual é o volume molar ou ele vai falar as condições. Condições normais de temperatura e pressão. Condições padrão de temperatura e pressão. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas eu quero só refrescar sua memória que as duas condições podem ser utilizadas. Podem ser utilizadas sem problema nenhum. E aí eu vou colocar no slide para não restar dúvidas na sua mente. Show de bola? Vamos lá para o slide então. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, nessas condições, a pressão, como eu havia dito, é 1 atm, né? E a temperatura é 0 graus Celsius, ou, no caso, 273 Kelvin, confere. Aí, nessas condições, o volume molar, o volume de um mol, é 22,42 litros. Tudo bem? Se eu mudar a pressão, se eu modificar a pressão de 1 atm para 1 bar, aí deixa de ser as condições normais e passa a ser as condições padrão. A temperatura continua sendo 273 Kelvin. Nesta condição, 22,71 litros de 1 mol, litros volume molar, tá? Mas ressalvo, reitero, o enunciado traz essa informação. Ele vai falar CNTP, em letras garrafais como eu coloquei aqui, ou CPTP, ou ainda o volume propriamente dito, 22,42, 22,71. Tudo bem? Então, vida que segue, fica tranquilo, respira e vamos falar sobre o balanceamento para dar um exemplo sobre cálculo estequiométrico que não tem mistério. Show? Tranquilo? Olha o slide aí então. Beleza então. Então, o balanceamento, como eu já disse, seria a última parte aí, né? Sempre, né? Nós temos que fazer o balanceamento das equações químicas ou conferir se a equação está balanceada, tá certo? Então, sem esse conceito, nada adianta conhecer as leis ponderais e a teoria atômico-molecular. Por quê? Porque o balanceamento é você igualar a quantidade, ó, QTE é a abreviação de quantidade, igualar a quantidade de material, dos reagentes e produtos. Tá aí. Perfeito? Se eu usar, ó, vou do mundo macroscópico para o mundo microscópico. Tudo bem? Ó, do mundo macroscópico para o mundo microscópico. Se eu usar a lei da conservação das massas, o que diz a lei da conservação das massas? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Perfeito. Quer dizer, a massa que eu coloquei no início do processo tem que aparecer no final do processo. Tudo bem. Perfeito. Mas tudo na natureza não é formado por átomos? Não pegamos lá o modelo atômico de Dalton e falamos assim, tudo na natureza é formado por átomos. Tudo na natureza sendo formado por átomos, átomo, segundo o modelo de Dalton, átomo é indestrutível, indivisível, uma esfera maciça, parará. Então, se eu coloquei 100 átomos no início do processo, no final do processo tem que ter 100 átomos. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Numa reação química ordinária, os átomos se conservam. Por que os átomos se conservam? Porque a massa se conserva. E tudo na natureza, toda a massa da natureza é formada por átomos. Se a massa se conservou, necessariamente os átomos se conservaram. Fui do mundo macroscópico para o mundo microscópico. Então é isso, balanceamento é você igualar a quantidade de material à quantidade de átomos. Porque se os átomos se conservarem, obrigatoriamente a massa está se conservando. Por isso, por esta razão, é tão importante o balanceamento. Fechou? Tranquilo? Beleza? Um dos métodos, uma das maneiras, uma das formas de realizar o balanceamento é pelo método das tentativas, que é o que nós vamos comentar agora. Eduardo, mas eu já vi um outro método. Existe. Vamos comentar posteriormente. Vamos passo a passo, não vamos misturar não, para não gerar aquela... Meu Deus do céu, foi muita informação em uma só aula. Eu não consegui acompanhar.
Então, vamos falar sobre o método das tentativas. E aí, posteriormente, a gente falar sobre outros métodos de balanceamento de equações químicas. Show? Vamos lá, então. Então, tá aí. Então, balancear, como eu já disse, significa igualar a quantidade de entidades químicas, átomos, nos reagentes e produtos. É aplicar a lei da conservação das massas em nível microscópico, em nível molecular. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, eu tenho lá H2 mais O2 produzindo H2O. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos que este númerozinho lindo e maravilhoso que aparece embaixo indica aí a quantidade de átomos que existem na entidade química. Átomos, né? Eu já ia átomos, né? Pelo amor de Deus. Átomos. Pronto. Tá aí. Categoricamente, eu estou percebendo, sem fazer muito esforço, que quando não aparece nada embaixo é o número 1. Então, a quantidade de átomos de oxigênio não está se conservando. É obrigação minha, é obrigação minha fazer com que isso aconteça, com que a massa se conserve, com que a quantidade de átomos se conserve. Tá? Então, a quantidade de entidades químicas, reagente e produto é diferente. Dessa forma, a lei, né, da conservação das massas não está sendo obedecida. Tenho que fazer essa alteração. Aonde que eu faço essa alteração? Eu faço essa alteração em números que aparecem aqui na frente, ó. Esses números que aparecem aqui na frente, você sabe muito bem o nome deles. Eles são chamados de coeficientes. E ó, que maravilha, olha que lindeza. Os coeficientes indicam, né, a quantidade. A quantidade, obviamente, né, no caso, o pessoal chama de molécula, aqui eu vou colocar de entidades químicas. Mas sim, não tem problema, pode colocar aí, moléculas. Professor, eu aprendi como moléculas. Coloca molécula, cara, facilita a sua vida, tem problema não, beleza? Então é necessário balancear a equação. Para balanceamento, né, eu tenho que colocar os coeficientes, como eu já falei antes, e que vai multiplicar os índices. Então tá lá, ó, o que eu fiz? Coloquei o número 2, o coeficiente 2 para o hidrogênio, né, o coeficiente, e este coeficiente multiplica a quantidade de átomos. Coloquei o coeficiente que multiplica a quantidade de átomos da molécula, de todos os átomos da molécula. Quer dizer, de todos os átomos da entidade química. E aí, consequentemente, a equação fica balanceada. Tudo bem? Tá lá, ó. Então, quando eu coloquei esse número 2 aqui, eu estou dizendo que tem duas moléculas de hidrogênio, ou duas entidades químicas, enfim. Perfeito? Tá, Eduardo, e como é que é esse método das tentativas aí que você falou aí, que você citou, que eu não consegui acompanhar, você fez muito rápido. Então vamos lá. Então, pelo método das tentativas, o próprio nome já diz, ó o termo, método das tentativas, você vai adicionar, acrescentar coeficientes que, através da tentativa e do erro, você consegue balancear a equação. Então, olha só, é simples. Normalmente, eu já falei isso anteriormente, mas normalmente quando não aparece nenhum número, indica ou refere-se ao número 1. Obviamente que se a equação não está balanceada, subentende-se que todos os coeficientes são 1. Então o que eu vou fazer? Se todos os coeficientes são 1, eu vou tentar balancear com outro coeficiente que não seja 1. Na sequência de números inteiros crescentes, depois do 1 é o 2. Então eu mantenho um dos entes químicos, uma das moléculas, com o coeficiente 1, e para outra eu coloco o coeficiente 2. E aí eu vou comparando um com o outro para conseguir o balanceamento. Eduardo, cara, você falou aí, desculpa, não acompanhei. Tem como dar um exemplo? Vamos dar um exemplo do método da tentativa para você não errar. Vamos lá, vamos trazer facilidades para que você consiga. Vem comigo, vamos lá então. Então, normalmente, nós começamos o método das tentativas admitindo o valor 1, o coeficiente 1, para um dos reagentes. Se lembra? Um a gente deixa como 1, um dos reagentes como 1, o outro
Se continuar sendo 1, não continua sendo balanceado. Então a gente coloca um outro número inteiro. Beleza? Então vamos lá. Tá lá. Então, ó, como não tem nenhum número na frente, não tem nenhum coeficiente, subentende-se que todos os coeficientes são 1. E quando todos os coeficientes são 1 para esta equação química, ela não está balanceada. Então, eu já sei que todos eles não são 1. Tem que haver uma alteração, uma modificação. Eu vou admitir que um deles seja 1 e o próximo na sequência de números inteiros positivos, 2. Tá vendo? Aleatoriamente, Eduardo, você poderia fazer o contrário, você poderia colocar o 1 aqui e o 2 aqui, aleatoriamente. O nome do processo, o método se explica, é o método das tentativas. Ok? Então, olha aí o que eu vou fazer. Vamos colocar o coeficiente 1 para uma das entidades químicas, quer dizer, para uma das moléculas. Aí é um método já se explicando, tentativa. Eu coloco 1 em algum lugar. Deu errado? Eu apago e coloco em outro lugar. Então tá lá, ó. O que eu fiz? Eu coloquei 1 na frente do A2. Consequentemente, se eu mantiver o 1 para os outros, vai voltar à questão anterior e não vai estar balanceado. Então o que eu vou fazer agora? Para qualquer outro, ou para qualquer outra entidade, eu vou lá e coloco, por exemplo, o número 2. Eu poderia colocar o número 2 aqui assim? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então tá lá, ó. O que eu vou fazer? Vou colocar o número 2, olha lá. Adicionei agora o número 2. Pode ser tanto antes como depois da seta. Fazendo isso, agora eu comparo. Vamos ver, por exemplo, o coeficiente multiplica a quantidade de átomos. O coeficiente multiplica a quantidade de átomos. Então, quantos enxofres eu tenho nos reagentes? 2. Porque o 2 multiplicou o enxofre. No produto, eu só tenho um enxofre, visto que quando não aparece nenhum número é o número 1. A gente já comentou isso. Para que haja o balanceamento, então, do enxofre, que tem 2 átomos nos reagentes, aqui eu tenho que colocar o número 2. Pronto, balanceei. Pronto. Tá lá, ó. Tá vendo? Balanceei. Tranquilo? Então, o balanceamento pelo método das tentativas é exatamente isso. Você coloca o índice 1 numa das entidades, numa das moléculas. Na outra, se você continuar deixando 1, não vai ficar balanceado. Então, eu coloco o próximo número inteiro positivo. 2. Ah, não deu 2. Apaga o 2 e coloca 3. Apaga o 3 e coloca 4. Até ficar balanceado. Beleza? E aí, existe sim uma metodologia, um passo a passo, usando leis ponderais, teoria atômico-molecular, balanceamento para fazer uma questão de estequiometria. Passo a passo, uma metodologia. Nem preciso dizer, venho batendo nessa tecla assim, rotineiramente, nesta aula, de que o primeiro passo vai ser visualizar se a equação química está balanceada, né? Por favor. Vamos colocar esse passo a passo para ficar fácil? Então, veja comigo aí no slide para ficar fácil para você. Então, tá lá. Então, balanceou, tá tudo bonitinho, já sei como fazer, vou então aplicar tudo isso numa só questão, tá? Então, os coeficientes, como eu já disse, indicam a quantidade de entidades químicas participantes, de moléculas participantes, e isso se relaciona com a quantidade de matéria, quer dizer, se relaciona com a quantidade de mol, tá certo? Então, o coeficiente indica o número de mols dos participantes. Bem, tendo isso, tendo essas informações, podemos então fazer a estequiometria. Para realizar a estequiometria, para resolver uma questão de estequiometria, a gente segue um passo a passo, uma metodologia. Qual o primeiro passo? Balancear. Balanceou? Segundo passo, encontrar a pergunta. Terceiro passo, transformar de mol para o que está sendo perguntado. Último passo, realizar a regra de 3. Tá? Ó, às vezes, depende da banca, depende do cargo, né? Às vezes, ele não dá a equação, você tem que montar e balancear. Bom, só para deixar claro. Vou dar um exemplo exatamente sobre isso para você captar a ideia. Falar assim, é o passo a passo de... saquei. Então vem comigo para você entender. Vamos lá. Tá aí, ó. Qual será a massa de água em gramas produzidas a partir de 8 gramas de hidrogênio? Então, ó,
Qual será a massa da água? Pergunta. Tudo bem? Qual será a massa da água em gramas? Produzida. Então, a água é produto. Tá vendo? Então, eu já sei que a água é produto. Então, na equação química, o produto vai ser H2O. Deixa eu colocar um pouquinho afastado, que eu sei que eu vou ter que balancear. H2O, pronto. Qual será a massa da água em gramas produzida a partir, se é a partir, então é reagente. Então é reagente. A partir de 8 gramas de hidrogênio. Então, hidrogênio, H2. Mas é só o H2 que gera H2O? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, além do hidrogênio, para produzir água, eu também tenho que ter o oxigênio. Nossa, eu teria que fazer toda esta interpretação, Eduardo? Sim, teria que fazer toda essa interpretação. Nesse caso, primeiro passo, visualizar se está balanceado. Não está balanceado, eu vou lá e balanceio. 2, 1. O 1 não precisa colocar, estou colocando a quesito didático, mas eu não necessitaria colocar, como a gente já comentou. E o 2 aqui, pronto. Equação balanceada. Ó, equação balanceada, só voltando aqui, balancear a equação. Encontrar a pergunta. Então, vou encontrar a pergunta. Qual é a pergunta? Qual será a massa de água produzida? Então, qual vai ser a massa de água produzida? Não sei, é a pergunta. Eu vou lá e coloco X. X gramas, né? Porque ele disse em gramas. Qual será a massa de água produzida a partir de 8 gramas de hidrogênio? Quanto de hidrogênio que eu estou usando? Quanto de hidrogênio que eu estou usando? Eu estou usando 8 gramas. E para você não se perder, esse é o segundo passo da metodologia. Tá? Não quero ninguém se perdendo. Beleza? Tranquilo? Vamos para o terceiro passo? Aqui, ó. Qual é o terceiro passo? Transformar de mol para o que a questão está perguntando. Então, eu vou transformar para quê? Qual a massa em gramas? Gramas, então eu vou transformar de mol para grama. Vamos lá, vou colocar de coisinha diferente para não gerar polêmica. Eu vou achar grama, massa, então eu vou achar a massa molar. A massa de um mol. Tudo bem? Hidrogênio, eu vou lá na tabela periódica linda e maravilhosa. Hidrogênio, a massa molar do hidrogênio na tabela periódica é igual a 1. 1 grama por mol. Tudo bem? Aqui são 2, ó. Tá vendo? Ó o 2 aqui. Então, H2, então, a massa molar do H2 é igual a 2 gramas por mol. O que significa 2 gramas por mol? Que a cada 1 mol tem 2 gramas. Aqui eu tenho 2 mols. Se 1 mol é 2 gramas, 2 mols só podem ser 4 gramas. Pelo menos é o que eu entendo. O mesmo raciocínio eu vou fazer para a água. Então, o hidrogênio vai dar 2 gramas no total, porque são 2 hidrogênios. Lá na tabela periódica, o oxigênio, a massa dele é 16. 2 mais 16, 18. São 2 mols, então é 18 gramas por mol. Então é 2 mols. 1 mol é 18, 2 mols é 32. 32 não, pelo amor de Deus, faz isso não, Eduardo. É 36, perdão. Tá aqui, ó. Terceiro passo. O último passo é fazer a regra de 3. O último passo é realizar a regra de 3. Então tá aí, ó. Então, balancear. Balanceei. Tá vendo, ó? Vou apagar para você acompanhar o passo a passo. Tá vendo? Balancear, balanceei. Pronto. Segundo passo, encontrar a pergunta. Encontrei a pergunta. Qual será a massa de água a partir de 8 gramas? Então tá lá balanceado, 8 gramas de hidrogênio, X gramas de água. Terceiro passo, transformar de mol para o que ele está querendo. Vou transformar grama do hidrogênio, porque foi a pergunta, grama da água, porque também faz parte da pergunta. Né? Então tá lá, ó, massas molares da tabela, a equação, substitua esse raciocínio na equação. Tá lá, 2 vezes 2, como eu fiz, 2 vezes 18, como eu fiz. Último passo, regra de 3. Usando as leis das proporções, 8 gramas de hidrogênio, X gramas de água. 4 gramas de hidrogênio,
36 gramas de água. Multiplica cruzado, vou ter como resposta 72 gramas de água. Tá vendo? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Seguiu essa lógica? Seguiu esse raciocínio? Não erra jamais. Não erra jamais. Tranquilo? Show de bola? Então, senhoras e senhores, agradeço a atenção de todos hoje. Espero que tenham entendido. Espero que este exemplo tenha dado lá, né, uma contribuição para o passo a passo para ficar mais fácil a sua compreensão de estequiometria. Vamos ter outra aula aí para fechar com chave de ouro. Desejo a todos, então, um bom estudo e que a gente se encontre numa próxima videoaula. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.